Olá, que bom que o Saúde é Vida está aqui para trazer para você mais informação e é bom também que você esteja conosco. Nós estamos aí num período de festas, é tão bom, né? Natal, Ano Novo, as expectativas, mas hoje o Saúde é Vida aborda os sentimentos que envolvem esse final de ano e alguns momentos da nossa vida. E o que esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos podem transformar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso dia a dia. E tem uma frase, infelizmente não tenho o autor, senão daria o crédito, pesquisei bastante, está sempre desconhecido, mas essa frase eu quero dividir com vocês hoje. Cuidado com seus pensamentos, porque pensamentos geram palavras, palavras geram atitudes, atitudes geram hábitos e os hábitos formam a personalidade. Então, aquilo que você pensa ou sente reflete diretamente na sua saúde, no seu organismo. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto e teremos vários profissionais aqui conosco, abordando de várias formas como esses sentimentos vão gerar em você saúde através de uma ação e uma reação. E eu já começo pela Anne, A Anne Chagas está aqui conosco, ela é psicóloga. Muito bem-vinda, viu, Anne? Obrigada por estar aqui conosco no Saúde é Vida. Eu que agradeço o convite. Eu falei agora essa frase sobre os pensamentos e é uma coisa que as pessoas não se preocupam muito com pensamentos. Às vezes até se preocupam em medir as palavras, mas os pensamentos, que é a raiz de tudo isso, as pessoas não se preocupam. O que um sentimento pode gerar em forma de ação e reação no nosso organismo? É bem interessante isso, né? Porque muitas vezes nós ficamos muito mais preocupados com o resultado, que é o comportamento, né? Mas para que seja gerado o comportamento, vem antes, né, o pensamento. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né, sempre com a questão dos nossos pensamentos, porque são eles, inclusive, que nos adoecem, né? Ainda mais nessa questão do final do ano, que a gente sempre fica preso a uma retrospectiva da nossa vida, a olhar aquilo que a gente já fez, aquilo que nós não fizemos. Então, acaba trazendo vários sentimentos, né? E muitas vezes nós ficamos presos só na questão do sentimento e não ficamos atentos àquilo que pode criar como hábito ou trazer como comportamento. Quando você fala dessa retrospectiva, eu não sei se isso é inerente ao ser humano, se todas as pessoas são assim, se existe uma divisão de pessoas, mas nem sempre é retrospectiva, o pessoal só pensa nas coisas boas, né? Pensa nas ruins. Geralmente, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aconteceu isso, fulano me magoou, não quero mais saber. Então, são sentimentos negativos que ficam misturados ali. Sim, o que acontece geralmente? Quando vai chegando próximo do final do ano, nós já estamos mais cansados, né? E aí gera vários sentimentos de frustrações. E junto com a frustração, acaba vindo também um sentimento de comparação e a questão também da culpa. Então eu começo a comparar aquilo que eu já vivenciei, inclusive na infância, que traz, né, vários sentimentos de família, da questão da solidariedade. Então eu começo a olhar para tudo que eu vivenciei, né, durante o ano, e aí eu começo a olhar o que eu não fiz, né? O que eu deixei de fazer, ou aquilo que eu já fiz também. Algumas pessoas conseguem olhar para isso como positivo, mas a maioria das vezes nós temos um hábito, né, de nos culpar, de ficar olhando e trazer aquilo muito mais como um julgamento, né? E como um sentimento de frustração mesmo. Eu sempre costumo dizer assim, muito nesse período do meio do ano para o fim do ano, o consultório, existe uma procura muito grande dos pacientes. E sempre com um sentimento mais ligado a uma questão mais de triste, né? Porque perdeu alguém no meio do ano, acabou perdendo um ente querido, e aí como que vai fazer para esse final de ano, e fica todo mundo muito nessa expectativa. Até daquilo que já vivenciou em outros tempos. E aí eu costumo dizer assim, nós esquecemos do desejo, né? Nós prometemos muito, então a gente promete que vai começar, acabou o ano, nós prometemos uma dieta, eu vou começar a dieta, então tem muitas promessas, eu vou trocar de emprego, eu vou visitar de casa, eu vou mudar de casa. Só que antes dessas, por que as promessas não acontecem? Porque chega no final do ano que vem, né, o que acontece?
nada daquilo que foi prometido eu consegui cumprir. Aí eu me frustro de novo, eu me culpo de novo, gera todo o sentimento negativo. Então o que é interessante? Antes das promessas acontecerem, é muito interessante que a gente deseje, né? Eu preciso desejar aquilo, eu preciso desejar mudar de emprego, sonhar com aquele emprego, eu preciso desejar, né, começar a dieta. Se eu não desejo, isso passa, né? O desejo ele não passa, diferente do prazer, né? O prazer é mais momentâneo, o desejo não passa. Então eu sempre costumo trabalhar com os pacientes, né? Que nós precisamos aprender, inclusive, a desejar, porque a gente não sabe desejar. Né? A gente pune até os nossos desejos. O desejo não tem um valor, a gente pode desejar aquilo que eu pensar. E aí também eu consigo trazer um treinamento para os nossos pensamentos. Né? Então, eu gosto bastante de focar, assim, né? de dar um direcionamento para os nossos desejos, porque nós ficamos muito presos nessa questão das promessas. Eu quero aprender. Eu acho que você que está em casa deve estar curioso também em relação a isso, e a gente vai dar continuidade a isso, mas antes ela falou uma palavra que eu achei interessante. Quando as pessoas começam nessa retrospectiva e acontece essa frustração, acontece também a culpa, e você usou essa palavra culpa. A culpa é um sentimento negativo? E o que esse sentimento negativo, independente de ser a culpa ou qualquer outro sentimento, gera no nosso organismo, dentro de nós? Eu gosto muito também de enfatizar a questão da culpa, que a gente precisa entender o que é a culpa. O que é a culpa? A culpa é quando eu faço algo sabendo qual será o resultado. Se eu não sei o resultado, não é culpa. Pode ter uma consequência, mas ele é culpa. A culpa, na verdade, é o que nos adoece emocionalmente. Porque muitas vezes eu não entendo o que é culpa e trago, né, como culpa aquilo que não é. E aí gera outros sentimentos junto com essa questão da culpa, né? Então, é interessante a gente primeiro entender, né, o que é culpa, para depois fazer essa retrospectiva e entender onde realmente eu tive uma culpa que gerou uma consequência. E direcionar para o desejo. E direcionar que é a parte interessante. Sempre. Para trabalhar essa culpa, a pessoa pode fazer uma autoanálise e começar a trabalhar? Você acha que sempre é importante, nesse momento em que esse sentimento negativo se instala, a ajuda de um profissional vai ser melhor? Eu acredito sempre que uma ajuda de um profissional nos auxilia e nos ajuda até para passar pelo processo mais rápido, né? Quando nós dizemos que chega próximo do fim do ano, chega no fim do ano e gera todos os sentimentos, na verdade o nosso corpo já dá alguns sinais antes de chegar próximo, né? Desse fim de ano, né? Depois do Natal, Ano Novo, o nosso corpo já vai dando alguns sinais, só que nós não paramos para olhar isso. Chegando no fim do ano já estamos estafados, né, cansados, e aí é onde sobrecarrega todos os sentimentos, e isso mistura. Quando nós também não conseguimos entender aquilo que a gente sente, dar nome para aquilo que a gente sente, gera culpa, a gente não consegue identificar e gera mais doenças, né, mentais, né, dentro desse processo da saúde mental. E existe uma pesquisa, nós não vamos trazer hoje, porque vamos fazer um programa ainda específico mais sobre isso, essas doenças também relacionadas às emoções, mas existem pesquisas que foram feitas com milhares de pessoas, né, e que alguns sentimentos geram especificamente doenças relacionadas àquele sentimento negativo, né? Assim, problemas com mãe, com filho, com pai, com marido, com esposa, e inclusive o câncer é uma das doenças que vem chegando aí como psicossomática. Parece complicado o nome, mas é uma somatória daquilo que o nosso organismo, o nosso pensamento gera e que vai refletir na doença física. Você vê dessa forma? Essa questão do câncer, principalmente, que ainda está bastante em estudos, né? Uhum. É um pouco delicado, assim, porque muitas pessoas, inclusive, ficam mais doentes quando começam a fazer um tratamento do câncer, falando, eu não consegui perdoar, eu não consegui. Então, eu acho bem delicado, assim. Nós entendemos, sim, da área da saúde, né? Nós psicólogos entendemos, sim, que essa questão somatória, psicossomática, ela vem, aquilo que eu falei, né? Nós vamos carregando, né? Desde a questão da nossa infância, né?
né? Desde aquilo que nós somos, que nós aprendemos enquanto criança. E nós vamos, o nosso corpo, quando a nossa cabeça não aguenta mais, sai para fora de alguma forma, né? O rinite, muitas pessoas têm rinite e é uma rinite emocional, né? Tem pressão alta, tem a rinite, diabetes. Inclusive, está ligada ao perfeccionismo, né? Sim. Pessoa muito exigente, que se cobra cobrança. muito. Exatamente. Então, assim, tem diabetes emocional, né? Tem pressão alta emocional. Então, é um contexto que é um acúmulo mesmo, né? Das nossas vivências. E a sociedade, né? O nosso dia a dia, nós não paramos para olhar para isso. Nós vamos sobrevivendo, eu digo. Nós não vamos rolo vivendo. compressor. Isso, nós vamos sobrevivendo. E aí, quando para, o nosso corpo não começa a não dar conta, né? Nós estamos chegando ao final desse bloco, mas não vou deixar a Anne sair sem me falar sobre como programar esse desejo de maneira positiva, pensando para que dê certo nas propostas de mudança do próximo ano. É um hábito, né? Os pensamentos é uma coisa de disciplina, a gente precisa, é um exercício, né? Um exercício diário, mas começa com os pequenos desejos. Muitas vezes a gente fica preso ao desejo maior, né? Aquele desejo que às vezes talvez seja mais demorado para ser alcançado, mas é no nosso dia a dia, naquela pequena coisa mesmo que eu fico pensando que eu deixei, né? Parei de olhar e não consigo mais desejar, né? Que seja olhar, estar mais próximo dos meus amigos, estar mais próximo, mas eu preciso desejar estar só para cumprir protocolo. Eu vou ficar mais frustrado, eu vou juntar um monte de outras energias, de coisas, né? E vou me sobrecarregar de novo. Então tem que desejar todos os dias. Todos os dias. É um exercício. Todos os dias eu preciso desejar. E as pequenas coisas. Então eu desejo que você assista o programa Saúde e a Vida sempre, que você aprenda muito, que você coloque em prática na sua vida, que isso faça com que sua vida seja muito melhor e que você tenha mais saúde. Esse é o meu desejo, eu vou desejar isso todos os dias. Anne, eu quero agradecer a tua participação comigo hoje, foi muito rica a nossa conversa e é claro que fica o convite para que esteja comigo outras vezes no Saúde e a Vida. Eu que agradeço e sempre que tiver oportunidade eu estarei sim. Bom, nós falamos sobre essas doenças que são relacionadas aos pensamentos, aqueles sentimentos negativos, mas tem também muita coisa positiva naquilo que a gente pensa e que a gente sente. E vai ficar para o próximo bloco, porque teremos ainda um psicólogo, o Pedro estará conosco e ele vai abordar desta maneira esses sentimentos, as ações e as reações, que é o tema de hoje do Saúde e a Vida. Um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Saúde é Vida e nós vamos conversar com o Pedro Gino, psicólogo, está aqui comigo ao lado. Bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite. E falar de sentimentos, de emoções, do quanto isso gera na nossa vida, é a tua especialidade como psicólogo. Sim, com certeza. Porque isso gera, a gente já falou no primeiro bloco, junto com a Anne, né? Sobre o quanto esses sentimentos podem gerar coisas positivas ou negativas. E a gente vai dar sequência a esse tema, Sim. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais no quanto o que a gente fala e sente de maneira positiva ou negativa para os outros, porque a gente falou em nós, quanto isso gera doenças, ações e reações no nosso organismo. E a gente vai falar agora em relação aos outros. E tem uma pesquisa de um japonês, uma pesquisa científica que ele fez sobre a água e o quanto esses sentimentos que nós temos pode interferir na água, por incrível que pareça. A água recebe esses sentimentos também e nós somos mais de 70% de água, então a gente imagina o quanto tudo isso reflete em nós e nos outros. A pesquisa, só para resumir para você, ele colocava músicas orquestradas, músicas seculares, músicas, vários tipos de rock e etc. E cada gota d'água analisada, congelada, ela se transformava em um cristal bonito
ou disforme ou feio, de acordo com as palavras que eram ditas ou as músicas que eram colocadas. Então, imagine o quanto isso, nos seus bilhões, zilhões de células, pode acontecer. Agora, imagine você transferindo isso para outras pessoas. Muitas vezes, Pedro, você já deve ter ouvido falar de pessoas que não dão certo na vida, tudo que ela vai fazer dá errado e aquele... Porque na infância, já desde criança, a mãe falava para a criança: você não serve para nada, você não presta, você não entende, você não faz, você é burro, você... Esses sentimentos passados desde a infância ficaram armazenados, sim, né? Uhum. Então, até existe um trabalho, e você deve saber disso, e a psicologia trabalha também, que você deve falar coisas boas para as pessoas, incentivar as crianças, auxiliá-las nas suas dificuldades para que elas cresçam adultos saudáveis. Uhum, mas hoje, sim, nós temos uma gama de adultos que não são tão saudáveis assim por conta desses sentimentos negativos que foram atravessando a vida. Não sei se você já pegou um caso assim. Sim, vários casos. Então você pode compartilhar conosco, sim, como que é isso que a gente externa, que a gente joga para o outro, e muita gente usa até o termo, a gente vomita a nossa raiva, nosso ódio, nossa mágoa nos outros, sim, e o que vai acontecer com aquela pessoa que recebe todo esse sentimento negativo? Isso está bem relacionado com mecanismos, né? Mecanismos de projeção, quando você pega o que é seu e joga para o outro, né? E o outro recebe como se fosse uma esponja, né? E esse é o mecanismo de introjeção. Só que eu costumo dizer bastante que as pessoas podem dar um sentido novo para as coisas, né? Tanto em acontecimentos bons ou acontecimentos ruins, né? Geralmente ruins, né? De sempre procurar olhar além daquilo que está acontecendo, se é do acontecimento ruim, né? Será que é só isso? Será que é só ruim? Será que existe algo de bom também que eu possa aprender? O que mais de além, o que mais eu posso aprender com isso? O que isso vem me agregar? Né? Quando a gente fala de situações ruins que aconteceram lá na infância, não tem como apagar o que aconteceu lá, né? Mas aí quando a pessoa cresce, ela se desenvolve, ela pode dar outro sentido para isso, né? Não vai deixar de existir, mas aquilo não passa a ser mais um foco, né? Porque a pessoa muitas vezes fica centrada, né, nas coisas ruins que ficaram, né? Então, de que o ser humano pode sim dar um novo sentido para aquilo que aconteceu na vida dela, né? Então, dela ter autonomia nesse sentido. Quando as pessoas falam assim, não, tem que ver de um problema, de um acontecimento, uma coisa ruim, tem que tirar uma coisa boa. Tem algumas pessoas que têm muito mais dificuldade do que outras. Sim. Tem pessoas, a gente vê na internet, no YouTube, tem muitos vídeos de pessoas que nascem com deformidades e aquilo não é um problema para ela. Uhum. E tem pessoas saudáveis, com todos os membros, com a intelectualidade saudável, tudo, e tudo para ela é um problema. Uhum. Como pesar isso na balança? Como eu transformar os meus sentimentos negativos em coisas positivas? Existe uma regra para isso ou vai depender da receptividade para isso de cada pessoa? Depende de cada pessoa, né? Aonde o foco dessa pessoa está, né? Será que fica só no negativo? Então precisa trabalhar bastante como ela enxerga a vida num todo, né? Porque se fica só no negativo, fica difícil dela poder olhar além daquilo, né? De acolher também o positivo. Se essa pessoa já vem enfrentando muitas coisas ruins, fica difícil dela poder estender o olhar dela para aquilo que é bom, né? Então, assim, ela vai viver centrada nela, preocupada nas falhas, nos fracassos, né? Então, assim, é difícil de olhar o que tem de bom também, né? O próprio do experienciar a vida, de poder sentir as coisas, de viver até os momentos ruins também, né? Mas sempre pensando no positivo. E olha, e por falar em pensar no positivo e naquilo que a gente passa para os outros em relação a sentimentos, dentro dessa pesquisa do Masaru Emoto, ele fez numa escola com crianças de 6 a 9 anos. Ele fez uma experiência com essas crianças de colocar nos extremos da escola 2 potinhos de arroz. O mesmo arroz, da mesma panela, os 2 potes esterilizados, tampados, ou seja, eram potes gêmeos, certo? Colocados
nas extremidades da escola e todos os dias, durante uma semana, essas crianças tinham que passar pelo um pote de arroz e elogiar aquele arroz. Ah, muito obrigado, você nos alimenta, você é muito bom para nós, você mata a fome, muito obrigada, agradecer ao arroz por ele ser quem ele era, né? E na outra extremidade tinha que passar pelo arroz e falar, ah, você está dentro do vidro, você não serve para nada, você é feio, você não sei o quê. O resultado da pesquisa é que depois de um mês, o arroz que foi elogiado, o arroz que recebeu a gratidão daquelas crianças, estava só amarelinho. Em compensação, o mesmo arroz que recebeu todos os xingamentos, toda aquela carga negativa das crianças, não que elas fizessem isso de maneira negativa, mas elas estavam obrigadas dentro da experiência a fazer aquilo. O arroz estava preto, nojento. Imagine isso agora nas pessoas. O poder das palavras. É muito importante isso. O poder das palavras, né? Fica difícil você conseguir obter êxito na sua vida, sucesso, né? Se autodestruindo, né? Falando coisas negativas a seu respeito, né? Ah, eu não consigo, né? Eu sempre reforço isso com os meus pacientes, que a fala sempre é, eu não consigo. Não, muda a sua palavra, né? Passe a falar que você consegue, sim, ainda que não tenha conseguido, mas fale que você consegue. Porque isso vira um mecanismo, né? E você atrai aquilo que você fala e você pensa. Então fica difícil de você obter êxito na vida, nesse sentido. Então, proferir essas palavras para os outros e para nós, individualmente, isso também pode gerar coisas boas em nós. Sim, com certeza. Vamos ser um arroz amarelinho. Vamos ser um arroz amarelinho. Nós temos aí um ano novo chegando, né, e a gente sempre faz propostas. Eu falei com a Anne já no primeiro bloco, ela falou sobre o desejo. Então, é mudar também. Então, eu vou conseguir, eu vou projetar, eu vou desejar, eu vou fazer, sempre de maneira positiva. Sim, é preciso falar, né, verbalizar, né, o positivo, né, começar, assim como o negativo, é preciso falar também o positivo. Eu vou, eu consigo, eu quero, eu estou disposto, mas antes é primeiro também ver será que eu estou disposto mesmo a abraçar tudo isso que eu estou falando? É porque às vezes é uma sobrecarga também, né, então é preciso olhar, será que eu estou disposto, será que eu tenho disponibilidade para isso? Né? E começar a dizer mesmo, eu consigo, eu quero, eu posso, né? Por que não? Por que eu não consigo? Né? De dizer palavras positivas. Eu espero que, de certa forma, a gente esteja colaborando com você, que sempre fez propostas e nunca cumpriu. Algumas propostas, vou ser sincera, eu ainda preciso trabalhar, como diz a Anne, eu preciso desejar mais todo dia para que isso mude. E eu acho que todos nós temos isso dentro de nós, né? Coisas que ficaram pendentes, coisas que a gente quer para o próximo ano, que é para a vida toda. Sim. Eu gostaria que você, conversando com quem está em casa, que você desse não só essa orientação que nós conversamos aqui agora, mas como um psicólogo. Você está com uma pessoa agora, nesse momento, na sua frente, na sua cabine, no seu consultório, ajudando essa pessoa que tem dificuldades, perdeu um ente querido, uma pessoa que não tem essa capacidade, ela ainda não conseguiu. Como que você a orientaria? De procurar ajuda com um profissional e buscar olhar também para a vida, né? O que essa situação te trouxe, o que isso te agregou, né? Será que é só a tristeza, né? O que mais você pode tirar de bom, né, dessa situação, né? Por mais que seja ruim, né? Qual é o sentido que você quer dar para isso? Porque existe o ser humano é capaz de dar um sentido novo para as coisas. De não ficar só numa relação de consequências, mas sim, qual que é o sentido que eu vou dar para isso? Será que é só a tristeza? Será que é só a melancolia? Será que é só o drama, a depressão? Mas qual é o sentido que eu quero dar para isso? O ser humano é capaz de dar um sentido novo para as coisas. E só o ser humano é capaz de fazer isso. Ninguém pode atribuir isso, é só o ser humano mesmo. E procurar ajuda, você disse isso, eu achei interessante, porque muitas pessoas acham assim, eu vou falar, se a pessoa que estiver me vendo aqui agora, nesse momento, estiver assistindo o programa, entenda que
não é especificamente para você que tem esse pensamento. Mas muitas pessoas dizem assim, eu procurar um neurologista, um psiquiatra ou um psicólogo, eu não tô louco, eu não tô louca. Né? Mas, na verdade, não é uma questão de loucura, é uma questão de equilíbrio. Sim. É assim que eu vejo. Nós, muitas vezes, precisamos da ajuda para equilibrarmos a nossa vida, centrarmos a nossa Sim. vida. E você acha que essa busca por essa ajuda vai ajudar também a chegar a esse equilíbrio? Sim, com certeza. É reconhecer que ninguém dá conta da vida sozinho, né? Precisa buscar ajuda, sim, precisa de um apoio. Né? E reconhecer que precisa de ajuda, né, exige bastante coragem, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas a reconhecer isso. Então, assim, buscar. Entender que ninguém é super-herói, precisa buscar ajuda mesmo e que faz parte da vida, né, ser ajudado. Pedro, eu quero agradecer muito a tua presença comigo hoje. Eu que agradeço, obrigado. Aproveitar, eu não desejei para a Anne, mas vou desejar fora nos bastidores que o próximo ano, 2020, seja um ano muito próspero e que você possa ajudar muitas outras pessoas, como hoje me ajudou aqui no Saúde é Vida e ajudou quem está em casa assistindo. Obrigado. Para você também, um feliz 2020. Ah, eu quero. Eu estou desejando um feliz 2020. Mas enquanto a gente deseja para o ano que vem, daqui a pouquinho nós teremos o próximo bloco e teremos a Malu Adib, que ela é Emotional Learning Coach, ou seja, ela trabalha justamente com as emoções das pessoas, orientando. Como coach, ela orienta também para essas mudanças que a gente quer tanto. Mas vai ser só no próximo bloco. Um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Saúde é Vida e hoje falando sobre esses sentimentos, as ações e as reações. E esses sentimentos podem ser positivos e negativos e é claro que os resultados em nós e nos outros vão ser de acordo com esses sentimentos. E nesse bloco nós vamos conversar com a coach, né? Ela é Emotional Learning Coach, que é a Malu Adib, mais uma vez conosco no Saúde é Vida. Obrigada, viu, Malu? Imagina, um prazer, sempre um prazer, você é uma querida. E olha, a gente está falando, já falamos nos 2 blocos anteriores sobre os sentimentos que trazemos para nós, de maneira positiva e negativa, os resultados. Também falamos daquilo que a gente externa para os outros, as dificuldades que as pessoas têm de entender esse mix no dia a dia, quanto isso reflete no todo da vida da pessoa. E você... na orientação que você dá como coach, nessas propostas de mudança, nessas mudanças até de atitudes mesmo, como que você vê esses sentimentos na vida da pessoa? Malu, fala pra gente. As pessoas, elas normalmente têm uma dificuldade muito grande em mudar. A mudança às vezes assusta, né? Porque você sai daquilo que você está acostumado. Sempre. Porque a gente é incrível, mas a gente se acostuma até com aquilo que é ruim na vida da gente. A gente se acostuma. Por isso, por exemplo, vamos dar um exemplo, relacionamentos abusivos. São tão difíceis da gente sair, muitas vezes, porque a gente se acostuma com o que é ruim. Não é? Então, o cérebro da gente, ele se adapta a tudo. Mas as pessoas precisam mudar, né? Sempre. Precisam melhorar sempre. Precisam buscar sempre estar bem. A busca da felicidade, ela é algo que a gente tem que fazer 24 horas. É claro que a gente não foge das situações que a vida nos expõe a todo momento, né? A gente passa por inúmeras emoções, né? Com a minha certeza. expertise são as questões emocionais, então a gente passa, num dia, a gente passa por inúmeras emoções. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso, né? A conviver com isso e a se conhecer em primeiro lugar. Então as pessoas, eu tenho percebido que elas têm uma dificuldade muito grande em se olhar, em parar um pouquinho e perguntar.
Geralmente o olhar vai só no outro, né? Sempre. Sendo o defeito do outro, Sempre. o problema do outro. Ela não para e fala, mas peraí, mas o que eu gosto? O que eu quero para minha vida? Por que eu estou nesta situação? Por que eu permito que isso aconteça com a minha vida? Então as pessoas não fazem isso. A gente está na época de final de ano, né? As pessoas sempre pensam, o ano que vem eu vou mudar, eu pretendo, fazem até planos, querendo mudanças futuras. Mas a mudança é agora, né? A gente pode mudar já, neste momento. Eu não tenho que esperar o amanhã, eu não tenho que esperar uma pessoa vir e me empurrar. Às vezes, é claro, a gente precisa de uma certa ajuda, mas o meu trabalho, por exemplo, como coach emocional, é mostrar o caminho, para que a pessoa mesma enxergue e trilhe o caminho a seguir. A gente não coloca, olha, faça isso ou faça aquilo, né? Faz com que ela perceba o que ela precisa mudar, porque a gente tem inúmeras emoções, Rita, que acarretam doenças e que a gente só percebe depois. Então, por exemplo, porque hoje nós temos inúmeras pessoas com problemas intestinais, gastrites, Sim. por exemplo? Porque a questão da ansiedade, a da angústia, é incrível o número, como está, de pequenas. A própria depressão. A depressão. Tudo vem de questões emocionais. Então, a ansiedade, as preocupações, elas afetam muito o nosso estômago. Medo. Quantas pessoas hoje passam por medo? A situação, muitas vezes, política do país impõe esse medo também nas pessoas, né? Questões financeiras. Isso afeta por demais os rins. E aí você não percebe, você vive tendo infecções de urina, por exemplo, ou com pedras e cálculozinhos no rins, mas aí vem de um acúmulo de um medo. E claro, a raiva, onde hoje as pessoas estão sentindo muita raiva. Elas estão colocando, né, até atitudes violentas demais. A raiva afeta demais o fígado, por exemplo. Então as pessoas não percebem, né, aquele amargor que elas ficam o dia todo na boca, ou aquela sensação ruim, aquele mal-estar ruim, e não percebem que são questões emocionais. A depressão, a mágoa, a tristeza, essa coisa que a pessoa se abate, afeta os pulmões, e aí as pessoas não observam. Elas começam a ficar doentes, a terem inúmeros problemas, mas elas deixam de se olhar. Elas não ligam as doenças aos sentimentos. Não ligam. E é quase que eu arriscaria dizer que 80% das doenças hoje são causadas por questões emocionais. O estresse, que todos nós passamos em inúmeros problemas e processos do dia a dia, afeta muito o coração. Como está hoje, né? Infartos em jovens, fulminantes. Como que as pessoas estão doentes emocionais hoje, deixando de se olhar. E eu percebo, Rita, e tenho constatado isso nos meus atendimentos, nos meus trabalhos, que as pessoas, a maior dificuldade é se olhar. E o se olhar... Eu ia perguntar agora, como que a pessoa vai se Então, olhar? O que ela tem que ver? Isso que a gente sintonizou aqui no mesmo pensamento da pergunta. As pessoas me falam isso, mas como, né? Porque eu fico pensando no que eu quero, no que eu gosto. Não, você tem que ir mais a fundo, né? Você tem que parar e olhar quem você é. A sua criação, por exemplo, é fundamental. O seu histórico de vida é fundamental. Porque antes de eu ser a Malu, eu sou a filha do Miguel e da Lúcia, que tem uma história, que vem, não é? Eu trago essa isso carga tudo. genética, ela vem junto? Ela vem mesmo, junto. A gente pensa em carga genética só naquilo que é físico. Ela vem junto e muito junto. O emocional vem também. Muito, muito. Então a gente precisa se olhar. Nos meus trabalhos, por exemplo, eu sempre faço uma regressão. Sempre faço, porque é fundamental as pessoas se olharem, perceberem, mas espera aí, mas eu sou a Malu, mas eu tenho uma Lúcia e um Miguel. Eu tenho a história desses dois, que trazem as suas histórias e que repassaram para mim.
Então, eu preciso olhar desde lá. E aí perceber a minha infância, aí perceber a minha evolução como pessoa. Não é simplesmente só perguntar o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso é fundamental, mas uma pergunta profunda, né? Não é, eu gosto de comida japonesa e não gosto de comida italiana. Eu gosto de roupa preta e não gosto da branca. Não são simples questões assim, embora essas também nos digam muitas coisas, revelam muitas coisas. Mas é muito mais profundo. O que eu realmente gosto? O que eu realmente quero para a minha vida? O que me causa ranço? O que me causa desconforto, incômodo nas pessoas? Então, porque a gente deixa de olhar isso. A gente olha o que o outro faz, como você disse. Mas a gente não olha o que a gente faz e o que é importante para mim. Então, a gente precisa se conhecer. Eu lancei há poucos dias o Diário das Emoções, que eu fiz com muito carinho. Quero te apresentar com muito carinho, Rita, o Diário das Emoções. Ele é um e-book, o meu está aqui impresso, mas ele é um e-book onde a pessoa ela vai ter um caminho para o autoconhecimento. Porque o primeiro passo é o autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não tenho a capacidade de olhar para o outro com outros olhos, com os olhos da empatia, por exemplo. Então a gente precisa se conhecer, precisa se perguntar, mas o que me causa felicidade? Quais os momentos que realmente me causam felicidade? Né? E aqui, eu estava olhando aqui na primeira página, você já pergunta justo na primeira página para que a pessoa faça as anotações, o que te deixa feliz. Gostei disso. É porque a gente precisa se olhar, Rita. As pessoas elas têm uma dificuldade. E aí quando eu não me conheço, quando eu tenho essa dificuldade de perceber aquilo que me faz bem e o que não me faz bem, eu tenho uma dificuldade muito maior em mudanças. Eu me acomodo. A gente tem o grave defeito de se acomodar, de se acostumar com todas as coisas, mesmo as ruins. Então essa coisa do vamos mudar é difícil mesmo, mas a gente precisa perceber que a mudança ela é imediata, ela é agora. Eu não preciso deixar para 2020. Eu posso mudar agora, eu devo mudar agora aquilo que precisa ser mudado. Porque não dá para protelar isso. Não dá para protelar. É agora. É agora. Existem coisas que a gente não tem como mudar. Existem coisas que não dependem da gente. Eu digo sempre, também eu gosto de usar, que a gente precisa ter sempre um filtro e uma esponja imaginários dentro da gente. Porque tem coisas que a gente tem que filtrar, que não dependem da gente. A gente precisa filtrar, absorver aquilo que é bom, e aí sim a gente segue. Agora tem coisas que não dá, não é? A esponja, a gente tem que ser esponja muitas vezes e só absorver o bom, só absorver o bom. Aí eu brinco também que é importante a gente ter um lixinho imaginário e uma mochila imaginária. Porque o que realmente não presta, o que realmente não dá para ser mudado, o que realmente não depende de você, amassa, meu bem, pica e lixo. Porque tem coisas que tem que ir pro lixo. E a gente fica guardando, a gente fica acumulando coisas. Mas tem coisas que precisam ser jogadas no lixo, não é? Agora tem tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa na vida da gente, então vamos colocar na mochila e carregar para a vida. Porque tem coisas muito boas e a gente tem essa dificuldade de olhar para o que está acontecendo e é bom. Porque muitas coisas acontecem e são boas, não é, Rita? Hoje nós podemos agradecer por esse momento maravilhoso de estarmos aqui. Eu estou vendo aqui no seu diário que tem, como você está hoje, é uma pergunta, e tem vários sentimentos aqui. E aqui tem um muito feliz, eu estou muito feliz. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Obrigada. Malu, e é claro que sempre fica o convite para que você esteja mais vezes conosco. E eu gostaria de fazer um fechamento desse tema. Você está falando sobre essa mudança que tem que acontecer agora, tem aqui a sugestão do Diário das Emoções, que é um orientador para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. E eu gostaria muito de que você fizesse o fechamento do programa de hoje, pensando não só no ano que vem, mas no agora. Eu acho que as pessoas, elas precisam aprender a se amar. Aprender a perceber o
quanto elas são importantes, valiosas e únicas. Porque ninguém é igual a ninguém. Temos problemas? Temos. Às vezes não são solucionáveis? Sim, às vezes não são. Às vezes a gente simplesmente tem que aceitar algumas coisas. Mas aquilo que você não precisa aceitar e quer mudar, mude imediatamente. Faça o melhor para a tua vida, porque nada e ninguém é mais importante do que você. Você é um ser único, especial. Ninguém é igual a ninguém, não é, Rita? Somos todos especiais. Então faça por você. Aprenda a se amar, a valorizar aquilo que você tem e é de melhor. Aquilo que você puder dar de melhor ao outro, dê. Ofereça amor, ofereça felicidade, sorrisos às pessoas. Faça o bem, queira o bem, deseje o bem. A gente tem que ter uma vida otimista, Rita. A gente tem que olhar para as coisas boas. Esquecer o que é ruim, porque o que é ruim passou. O passado é passado. Não volta, a gente não muda. A gente tem que pensar no presente, no agora, porque o futuro a gente também não sabe, não é nosso. Então viva cada momento intensamente, pensando que você é um ser especial. Se ame em primeiro lugar, que as coisas vão caminhar como tem que ser. Malu, mais uma vez, muito obrigada. Brincando com você, mas muito obrigada por você estar aqui conosco. É um prazer. No Saúde é Vida. Hoje nós falamos sobre esses sentimentos e eu espero que de alguma forma tudo que foi falado aqui possa refletir de maneira muito positiva na vida de quem está assistindo, não só nesse período de fim de ano, mas que assista todos os dias do ano que vem, compartilhe os vídeos, porque está disponível aí no canal do YouTube e é interessante que as pessoas aproveitem isso. Sim, sempre, a todo momento, não é? Neste momento único, né? Ai, final de ano, as pessoas fazem essa correlação, não é? A gente fica realmente, Rita, muito mais sensível nesta época, é natural. É uma questão não neurológica, mas uma questão histórica, cultural. Não é? A gente se sensibiliza mais, mas você tem que se olhar, tem que se amar todos os dias e querer ser melhor e melhor a cada dia. Que delícia, Malu, valeu, muito obrigada para você, 2020, 21, 22, 23, com muita Sempre, positividade, que você possa ajudar mais pessoas. E sucesso no Diário das Emoções. Sim, obrigada, querida. E para você que acompanhou o programa Saúde é Vida, espero que você tenha gostado do nosso tema, do nosso bate-papo. Inclusive, você pode entrar em contato conosco, sugerir sobre o que você gostaria que o Saúde é Vida abordasse, falasse e trouxesse profissionais aqui para conversar. Então, você pode também sugerir. Esteja sempre ligadinho no Saúde é Vida. Lembrando também que no canal do YouTube da TV Câmara, nós temos lá Saúde é Vida com vários temas para você. Muito obrigada pela tua audiência, pelo teu carinho. E fique sempre conosco, Saúde é Vida, e a gente se encontra aqui. Valeu, Malu! Obrigada!